Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Uma das principais pautas desse segundo semestre no Brasil será a reforma tributária. No mês passado, antes do recesso parlamentar, uma proposta de emenda à Constituição que trata do assunto foi aprovada pela Câmara dos Deputados em Brasília. A PEC, que altera o sistema tributário brasileiro, será discutida agora pelo Senado Federal. E, se aprovada, vai representar uma mudança desejada há décadas. Mas o que significa na prática uma reforma tributária? Como ela vai mexer na economia do país e da vida dos brasileiros? Será que a alteração proposta é suficiente, por exemplo, para reduzir a desigualdade social? O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje sobre reforma tributária, recebemos o auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, Jomar Fernandes, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Ana Lígia, e o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Maranhão, Guilherme Oliveira. Sejam bem-vindos, bem-vinda ao programa, e a gente pode começar falando por que a reforma tributária é tão importante para o Brasil, começando pelo senhor, Jomar. Muito bem. Desde que as sociedades humanas se organizaram em torno do Estado, o centro do Estado é o tributo, porque sem um tributo, a organização política da sociedade não pode existir, não poderão ocorrer as políticas públicas, enfim, a gestão da sociedade como um todo. Então a questão da reforma tributária é importante para todas as nações do mundo. E no Brasil nós temos um sistema tributário muito complexo, um sistema tributário que eu considero atrasado e, portanto, a reforma tributária é importante. E os objetivos dessa reforma, para ser bem sintético, o objetivo da reforma não é, por exemplo, reduzir ou aumentar a carga tributária. Os objetivos principais são redução da complexidade do sistema, a colocação do princípio do destino para que o imposto seja pago onde o produto é consumido, e também a questão da segurança jurídica, que é importante demais para atrair, inclusive, investimentos externos, Então, esses objetivos, dentre outros, eles são aqueles que realmente estão por trás dessa necessidade premente da sociedade brasileira de reformar o seu sistema tributário. Ana e Guilherme, vocês queriam completar e eu gostaria de acrescentar um ponto. Por que é tão difícil fazer uma reforma tributária, Já que há décadas se fala nessa necessidade, mas não se consegue realizar. É verdade, a satisfação de estarmos aqui juntos, debatendo esse tema tão importante, tão atual e tão contraditório, não é mesmo, doutor? Olha, o Brasil, ele vive um verdadeiro manicômio, é assim que a gente fala, tributário, A guerra fiscal entre estados, municípios, a gente sabe que existe, Esse aqui é meu, esse aqui é teu, então todo mundo quer sua pontinha, vamos dizer assim, E, Fábio, é mais do que necessário, porque nós precisamos dar um ponto final naquilo, E aí o Brasil é um país de grandes fronteiras, É um país onde a política ela é muito forte, E eu não sei se vai simplificar muito não, viu, doutor? Eu não sei se vai simplificar muito não, porque hoje a proposta dela é o quê? Reduzir 4 tributos principais, mas está criando 4 também. Então ficou 6 por meia dúzia, Então a gente vai ter ali a criação do IBS, que vai simplificar ali a questão do PIS e COFINS, que é o imposto federal. E aí vem também o CBS, que vem para a parte municipal, onde vai contemplar o ICMS e o ISS, mas fica aquelas perguntas, Aquele monte de concessão que a gente já viu, aquele monte de incentivo, aquele monte de brecha de abertura, isenções, aquilo ali no final, ao meu ponto, doutor Guilherme, Fábio, doutor Jomar, aquilo ali vai terminar indo novamente para o judiciário, que é o que acontece hoje aqui. A gente pode pegar, por exemplo, a lei do PIS e COFINS, ela tem 10 anos, ela já sofreu 4 modificações. E o legislativo,
E o judiciário, a gente propõe uma coisa, o judiciário vai lá e desfaz. Então eu não sei aonde que a gente vai conseguir chegar no final, onde você tem uma legislação própria para aquilo e ao final o judiciário vai lá e te diz se pode ou se não pode, né? Então aqui no Brasil a insegurança jurídica, eu não sei se com a reforma vai dar certo, né? Então não sei se teremos um pouquinho mais do mesmo, Guilherme. Guilherme, qual a sua impressão sobre isso? Primeiro, em relação à sua pergunta sobre a dificuldade, né, de se aprovar. Imagine você colocar numa mesa de discussão 27 pessoas, 5.000 representando cada um os estados, né, e 5.500 e poucos municípios representando, além da própria União. Tudo isso para discutir o bolo da arrecadação tributária, as competências, já que você vai ter competências agora que serão compartilhadas, e todos naquela preocupação histórica, né, de nesses acordos acabarem por perder a arrecadação, como aconteceu no âmbito dos estados para fins de ICMS, das desonerações de exportação. Então, há uma dificuldade política que atualmente foi superada. A gente conseguiu um passo histórico, né, de conformação entre estados, União e os municípios, né, principalmente pelas frentes municipais, né, para se chegar a um determinado acordo sobre essa reforma tributária. Existem alguns pontos que eu acredito que são passíveis de discussão, como a doutora Ana Lídia colocou, de possíveis complexidades, mas eu entendo que existem muitos pontos ali da reforma tributária que são bons, tá? Eu, como advogado, milito na área, a gente sabe que o contencioso tributário, ele é gigante e você só retirar, por mais que você mantenha, por exemplo, 4 tributos, né, saem 4, entram 4, mas você retirar da base de cálculo as discussões que hoje você tem para saber se a competência do município, se a competência dos estados, ou se a competência da União, colocar basicamente a mesma base, ou seja, o mesmo fato gerador de tributação para todos eles, você reduz a complexidade. Você não vai ter mais problemas, por exemplo, entre entes federados para discutir se aquilo ali é de competência de um ou de competência do outro. Então, só isso já há uma simplificação significativa. Acredito que talvez o doutor Jormar entenda também do mesmo jeito, tá? Existem alguns pontos também que precisam ser colocados em discussão, que estão relacionados a como será feita essa gestão e arrecadação, a administração desse bolo tributário, né? A reforma tributária, como foi colocada, ela é o início de uma reforma estrutural no sistema tributário nacional, em que você quer modificar hoje e trazer mais redistribuição e maior igualdade, né? No caso da arrecadação. Aqueles que possuem mais, que têm mais capacidade contributiva, poderem, no caso, contribuir com mais dentro da sociedade. E para se fazer isso, você precisa passar primeiro por uma reforma sobre o consumo e depois uma reforma na parte da tributação sobre a renda. Agora, nesse momento, a gente está discutindo a reforma sobre o consumo, né? Então... E quando a gente está falando sobre essa questão de uma reforma mais voltada para o consumo e para a produção, a gente está falando exatamente do quê, né? Que aspectos aí são impactados com isso, Jomar? Muito bem. Só antes, um pouquinho, complementando essa discussão que é importante sobre a simplificação. Nós temos hoje, só no âmbito do ICMS e no âmbito do ISS, que esses dois tributos vão compor o IBS. É importante esclarecer isso para o telespectador, né? A reforma, ela vai criar um IVA dual. O que é IVA? É um imposto sobre valor adicionado, como existe em 80% dos países do mundo. E aqui no Brasil não se conseguiu fazer um IVA unitário, né? Os governadores pressionaram, então nós vamos ter um IVA dual, ou seja, vai ter um imposto federal, que seria o CBS, que vai unificar o IPI e o PIS e o COFINS. Que são impostos que já existem, são sobre consumo, vão virar um só, chamado CBS, Contribuição sobre bens e serviços. E o outro tributo vai ser o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai juntar o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Mas muito bem, nós vamos ter uma única legislação para o IBS. E o que nós temos hoje? 27 códigos estaduais, mais de 4.500 códigos municipais. Fora isso, por exemplo, se você pegar no âmbito do IPI, que vai compor o CBS,
ele tem uma tabela TIP lá, de classificação desses produtos, com mais de 10 mil itens, que às vezes não coincidem com a classificação que o Estado dá para aquele item, no sentido de se esse item é tributável ou não. Então, nós vamos simplificar, nós vamos ter uma única legislação para todos os estados. Então, isso é um fator importante. E agora, complementando ao que você perguntou, queria que você repetisse. Por que a gente está falando, o que significa... Ok, sobre consumo. Isso, a produção e consumo, essa etapa da reforma. Isso aí tem a ver muito com a regressividade do sistema tributário brasileiro. Eu vou explicar. O que é regressividade? Significa um sistema tributário que quem ganha menos, paga mais. Quem ganha mais, paga menos. Assim que é o sistema tributário brasileiro hoje, porque ele é fundamentalmente voltado para o consumo, como o ICMS. O ICMS é o Imposto sobre o Consumo. Então, se uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela compra um pacote de 5 quilos de arroz por R$20, esses R$20 representam uma determinada porcentagem do salário mínimo. Se uma pessoa que tem uma renda de R$100 mil por mês, ela vai comprar o mesmo pacote de arroz por R$20, e esses R$20 representa praticamente nada em relação à sua renda. Então, proporcionalmente, quem pagou mais imposto foi o que ganha menos. A reforma, ela vai buscar mecanismos para mitigar essa regressividade do sistema. Então, no decorrer do debate, nós vamos entrar em alguns detalhes da PEC, da proposta de emenda constitucional, que vão tratar dessa questão da regressividade, né? E só para concluir, como bem disse o Dr. Guilherme, essa parte da reforma vai tratar sobre o consumo, deixando patrimônio e renda para uma segunda etapa. Mas a PEC já mexe em um aspectozinho do patrimônio, que é o IPVA, que hoje, se você observar, um cidadão aí que ganha um salário médio e compra um carro usado, né, ele vai pagar o seu IPVA. Mas se você comprar uma lancha de R$1 milhão, você não paga IPVA. Ou um jato, né? Ou um jato, ou uma coisa assim. Você não paga IPVA. Então, essa reforma já está corrigindo. Vai ser tributado agora embarcações de luxo, aeronaves particulares de luxo, todas vão ser tributadas também. Então, ela começa a corrigir algumas distorções. Agora, é claro, essa reforma ela vai mexer com tantos interesses que ela não vai ser do agrado de ninguém em particular. Não é do meu agrado, não é do agrado da Lígia, não é do agrado do Guilherme, de ninguém. Mas é a reforma possível, quer dizer que o Brasil vai poder construir um consenso possível e a gente tem que focar então nas questões principais dela, ou seja, a gente tem que diminuir a complexidade do sistema, a gente tem que colocar o imposto para o destino, né? A gente tem que dar mais segurança jurídica no sentido de você ter só uma legislação. Então essas coisas, esses princípios gerais, eu creio que não serão modificados no Senado. Vamos tentar então começar a entrar nesses principais aspectos da reforma. Sobre a simplificação do imposto, você levantava algumas dúvidas, Ana, de como que isso vai se materializar na prática, né? Mas quanto à proposta, ela é ideal ou não? Ela é a que a gente tem disponível e era que foi mais viável. Tínhamos duas opções, né? A 110 e a 45, né? E aí a 45 ela sofreu algumas alterações, ali nos 45 minutos do segundo tempo foi apresentado o relatório, né? Mas eu acredito também, toda mudança, ela tem, né, a sua parte negativa e positiva, entretanto, é necessário ser feito. Então, uma hora ou outra, a gente sabe que ela não é de agora, não é de 2, 3 anos, ela já tem aí vários anos de discussões. E aí toda legislatura, chega lá, né, faz um apontamento, mas eu acho que esse ponto final era muito importante. O doutor Jomar citou vários itens muito importantes, né? Eu acho que o da renda, ele é também primordial, né? Que se venha e faça essa reforma também. E aí eu até trouxe aqui, até passei para a produção, algumas exceções, né? Algumas exceções, porque o Brasil ele é muito grande, muito desigual, como eu já falei. E a gente precisa, de uma forma ou de outra, sim, conceder algumas exceções, né? E aí a gente tem, até agora, 40 exceções, né? E aí de reduções e de regimes específicos. O que são essas exceções, exatamente? Olha, por exemplo, eu trouxe aqui e vou falar para vocês. Redução de 100%, ou seja, alíquota zero. Para quem? Para os produtos da cesta básica, que vai ser listado aí a posteriori o que são esses itens, né? A gente tem também os dispositivos médicos de acessibilidade para deficientes. Só para que a gente fique, por exemplo, nessa redução
de alíquota zero a cesta básica. Na prática, isso significa o quê para quem está em casa? Essa cesta básica vai diminuir o preço do produto que ele vai comprar? Se é um imposto direto, ele tem que diminuir, ele não vai. Ele tem que diminuir. Então, é o arroz, o feijão, a carne, a farinha. Então, é tudo que geralmente a classe mais baixa precisa e consome e gasta mais naquilo ali. Porque esse imposto ele é pago pelo produtor e que repassa ao consumidor. Seria isso, não? Não, todo imposto ele é pago pelo consumidor. Sim. Então, se eu tenho uma indústria de óleo, quando eu vou compor aquele preço, eu já embuto todo tipo de tributo, direto e indireto. Sempre quem paga é o consumidor. O benefício fiscal, quando um determinado estado ou um determinado ente federativo te concede um benefício fiscal, esse benefício ele deve ir diretamente para aquela produção ou para aquela empregabilidade ali da região, Hoje o que a gente vê não é isso que acontece, Por exemplo, uma determinada empresa recebe um determinado benefício fiscal, é pouco provável ela repassar no valor do preço, mas esse é o incentivo. Essa que é uma das objetivos, das premissas do benefício fiscal. E para o IBS tem que ficar bem claro, porque como a gente vê lá nos Estados Unidos, um determinado produto, vamos pegar esse iPhone aqui, $100, por exemplo, hipoteticamente, sem o IVA e $120 com o IVA, Então tem que ficar bem claro. Então, isso aqui também tem que ficar claro lá na prateleira do supermercado. Isso tem que ir para lá. Um quilo de arroz de R$5, ou sem o imposto, ele vai permanecer os R$5, ele não vai ficar mais R$5,28, vamos colocar assim. Então, eu acho que isso tem que ficar transparente para a sociedade, É uma forma da pessoa saber realmente o que ela está pagando. Eu acho isso muito importante, além daquela história do cupomzinho fiscal, onde você tem que estar lá, quantidade de tributos aproximada. A gente sabe que aquilo ali nem sempre reflete a realidade. Nunca reflete, hoje. É muito difícil. E aí a gente tem também a redução por PES, que é o setor de eventos, bares e restaurantes. Aí tem também atividades de reabilitação urbana, zonas históricas, as obras de infraestrutura, Tem também o ProUni, os produtos agrícolas, frutas e ovos, Então, basicamente, o que é consumido pela maior parte da população brasileira. Então tá lá. Isso, alíquota zero. Alíquota zero. A partir dessa proposta. Redução de 100%. Bom, a gente chega ao fim do primeiro bloco, viu? A gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos com o Contraplano de hoje, debatendo reforma tributária. É um instante só. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia. No programa de hoje estamos conversando sobre reforma tributária. Bom, a gente terminou o primeiro bloco com a Ana Lígia falando sobre a questão da isenção de impostos para alguns produtos, 100%. Que outros pontos você destacaria, Guilherme, nessa reforma tributária que vão impactar ou vão, de alguma forma, beneficiar a população? Até para pegar o gancho do que a doutora Ana Lídia colocou, um dos pontos que foi a criação dessa cesta básica a nível nacional. Então você vai ter uma lista única a nível nacional dos itens que irão compor a cesta básica. Esses itens eles vão sofrer alíquota zero, ou seja, não vão ter tributação da parte do IBS. E isso, de certa forma, é bom, porque você desonera esse consumo para a população que mais precisa, daqueles itens que são considerados essenciais. Além disso, acho que um outro ponto que é uma novidade na legislação diz respeito ao cashback, a possibilidade de, através da legislação complementar, ser retornado, valores da arrecadação para a população mais carente. Como é que isso funcionaria? Por exemplo, aqui no Estado há uma questão de nota fiscal, quando você faz compra. É algo parecido, é algo similar, não? É similar, só que aqui no Estado, ela, na verdade, eu acho que não sei, aí o doutor João Mar pode me corrigir se for o caso, ela não está relacionada necessariamente com a parte da população mais carente, Na verdade, eu acho que entra de todos aqueles que puderem emitir, colocar o seu CPF, poderá concorrer aí a eventuais prêmios, ao Viva Nota, exatamente. No caso do cashback, especificamente, será para a população
de baixa renda, e aí as que estiverem cadastradas, né, muito provavelmente vai seguir algum dos cadastros a nível nacional, para fins de que seja possível obter esse retorno do imposto que foi pago, né, e isso de uma forma de desonerar o consumo dessa população mais necessitada. E essa eu acho que é uma das maiores vantagens hoje que nós temos, porque se discute muito, acho que quem é economista sabe muito mais do que eu em relação o fato de que conceder benefícios, conceder desonerações, não necessariamente são a melhor forma, economicamente falando, de se redistribuir riquezas, né? Porque você, a partir do momento que você concede uma desoneração, você concede um regime especial, você cria, primeiro, uma complexidade no sistema, porque você cria novas alíquotas, novas exceções, e tudo isso vai trazendo uma complexidade. E, além disso, você tem também um problema que está relacionado à questão da própria tributação em si para a população de baixa renda, né? Porque não necessariamente, como foi colocado, os benefícios fiscais eles trarão um efetivo impacto, né, na economia para aquela população que mais precisa. Eles poderão estar beneficiando apenas um setor e esse setor não necessariamente trazer os impactos e aquilo que a gente busca, né, dentro de um sistema tributário justo, que é aqueles que possuem mais capacidade contributiva puderem, no caso, contribuir mais do que aqueles que não possuem ou possuem menos capacidade contributiva. Então, acho que esse é um dos principais pontos que, somados à simplificação, vão trazer uma melhoria muito grande para a população. E, Guilherme, complementando o que ele colocou, Fábio, o governo fala que não vai se aumentar a carga tributária. Então, vai ser o que a gente tem hoje, certo? Então, quando você concede uma redução, uma isenção para determinado setor, os pagantes vão ser majorados. Então, tirando daqui e botando aqui. Né? Então, em momento nenhum o governo vai deixar de perder. E a gente tem mais também a redução de 60%. Eu falei dos 100%, mas a gente ainda tem o de 60%, que é transporte coletivo, educação, produtos, insumos agrícolas, ainda tem mais, tá? Isso vai ser estabelecido, acredito que por leis complementares, que produtos ou que serviços são esses, né? Através de leis complementares, decretos também. Os setores, na verdade, eles já vão estar estabelecidos na Constituição. Foi colocado, inclusive, um enunciado nesse texto, né, aprovado, para que outros benefícios setoriais não possam ser concedidos. Você se limite àqueles dos setores que estarão abrangidos na reforma como exceções, justamente para você evitar a criação de mais complexidade de exceções, além daquelas que a própria Constituição previu. Eu queria pegar uma fala do Guilherme quando ele cita sistema tributário mais justo. Se a gente está pensando num sistema tributário mais justo, é de se pensar que essa reforma tributária, de alguma forma, melhore para os estados mais pobres, como o Maranhão, né? Ou pelo menos deveria ser esse o princípio, já que a justiça você concede mais para aqueles que precisam mais, né? E de que forma a gente pode ver isso materializando nessa reforma tributária, Gilmar? Muito bem. A questão da busca da justiça tributária pela reforma, ela se dá em dois planos. Primeiro, no plano federativo. Então, nós temos estados menos desenvolvidos industrialmente, economicamente, são chamados estados consumidores, por exemplo, situados principalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e os estados mais desenvolvidos economicamente, que são os estados produtores. Então, a reforma ela vai mexer na questão do federalismo fiscal, na medida em que o tributo, parte dele hoje, fica com os produtores. E quando a reforma se consolidar, todo o tributo será no lugar onde ocorreu o consumo. Aí você me perguntaria, e como fica São Paulo, que produz para o país inteiro? Tem a seguinte questão. Lá é a maior população, então lá também é onde se dá o maior consumo. Então, como vai ser pago onde ocorreu o consumo, então lá vai ter uma grande tributação. Mas, além disso, o Estado vai compensar durante 50 anos aqueles estados que tiverem perdas por causa da reforma tributária. É uma transição de 50 anos. A outra parte da justiça, que é a regressividade fiscal, eu quero pegar o exemplo que eles citaram aqui do cashback. Eu até fiz umas contas aqui, mas vou simplificar. Então, por exemplo, nós temos aqui de novo
um quilo de arroz a R$5. Eu vou dar a diferença entre isenção e cashback. E o cashback é muito mais justo, porque ele dá progressividade ao sistema do que a isenção. Então, se eu isento o ICMS do arroz, a pessoa de uma alta renda vai gozar dessa isenção, assim como a pessoa de uma baixa renda vai gozar dessa isenção. Então, você está dando benefício que aqueles que ganham muito, têm uma renda altíssima, vão ter o mesmo benefício daqueles que têm uma renda baixa. O cashback é diferente. O cashback é uma devolução do imposto e ela tem que ser feita, a reforma prevê que a base vai ser o CAD único, onde estão lá as pessoas aí que recebem transferência de renda, Bolsa Família, pessoas que têm fragilidade econômica, financeira e social. Então, vai ser a devolução. Aí você me perguntaria, eu estou antecipando a pergunta, mas isso não é complexo de fazer? Como é que vai devolver e vai saber quem é o pobre? Bem, o pobre vai ser definido pelo cadastro único, que hoje é controlado com informações dos municípios e governo federal, e os estados vão ter que entrar no controle do CAD único, porque também vai interessar ao IBS, que vai ser o novo imposto estadual. Então, veja bem como é que ocorre. O exemplo que foi dado aqui do Nota Legal, o Maranhão já tem tecnologia, e vários estados já têm, através do programa Nota Legal, nós fazemos um cashback. Só que nós fazemos um cashback, como bem destacou o doutor Guilherme, apenas para os mais pobres. Fazemos para quem exige a nota fiscal. Se você exigir a nota fiscal e colocar o seu CPF lá, você pode reaver parte daquele ICMS que você pagou através de crédito em passagem de ônibus ou através de crédito na sua própria conta. Quando acumula, você se cadastra no programa e você recebe tudo aquilo que você exigiu de nota e botou o CPF, você recebe uma pequena porcentagem daquele tributo. Então, em termos de tecnologia, nós já temos para fazer o cashback. Então, o cashback ele é superior à isenção no sentido de que ele direciona o benefício para aqueles realmente que são os mais pobres. Agora, a implementação dessa reforma, como bem já até também destacou aqui o Jomar, ela não é imediata, né? Ela tem uma previsão de tempo aí que, salvo me engano, são 30 anos ou algo... Tem uma transição inicial de 10 anos e uma maior de 50, que a gente vai explicar aqui. Pois é, o que representa isso, assim, de que forma isso pode impactar, talvez, mais a largo prazo, Ana, essa reforma efetivamente acontecer, ou a gente já começa a sentir os efeitos dela nesses primeiros anos que ela for implementada, se ela for aprovada pelo Congresso, pelo Senado agora? Ela terá o regime de transição em 2 etapas, né? Então, vai ter determinado momento que valerá as duas formas tributárias, é o que a gente já tem hoje, e para quem já for aderir à nova reforma tributária. Deixa um pouco mais complexo do que já é, até pelo menos nesse primeiro momento, né? Exatamente. É exatamente para as empresas, né, começarem a sentir esse impacto, mas com não tanta força assim. Mas o que ele falou sobre os fundos, a gente tem a criação de 2 fundos, né, na reforma. É o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que aí o objetivo dele é a redução da desigualdade regional, foi o que o doutor falou, e o Fundo de Compensação do Incentivo Fiscal e Financeiro. Praticamente todos os estados hoje, eles têm algum tipo de benefício fiscal. Ali para o setor de indústria, o setor, por exemplo, aqui no Maranhão a gente tem o Mais Empresas, né, que é o principal hoje, onde ele te dá uma redução de até 95% ou até 100% do ICMS, não é mesmo, doutor Gilmar? Até 95%. Até 95%. E aí essa compensação, esse fundo vai ser exatamente porque é um direito adquirido que o contribuinte teve, né? A época que foi concedido. E aí esse benefício fiscal vai ser compensado através deste fundo que o governo está citando, né? E aí ele tem aqui a restrição para prorrogação, vai até mais ou menos 2032. Então 2032 é a previsão para a indústria, qualquer empresa que tenha um incentivo fiscal, acabar com ele, deixar de gozá-lo. Mas aí a contrapartida será dada pelo governo federal, né? E o principal que eu falei para vocês foi a questão da transparência, né? A questão da transparência, para ficar mais claro para todos os contribuintes o que cada um paga sobre aquilo que está consumindo. E aí a gente tem aquela questão de mitos e verdades, né? E aí eu posso colocar aqui para vocês o que muitos já vêm... A gente não tem alíquota definida, viu, Fábio? A gente não tem nenhum tipo de alíquota definida. Só que aí a gente começa a fazer os questionamentos, né? Se for isso, eu vou pagar quanto? Hoje eu pago isso e a previsão, conforme eu tenho algum tipo de crédito ou não. E aí o que a gente vem estudando é que quem será mais prejudicado realmente é o setor de serviços.
Por que, Ana? Porque o setor de serviços, ele é o que menos consome, eu digo. Uma empresa de construção civil, por exemplo, né? A maior parte da sua carga tributária, do seu custo é folha de pagamento. Então, a folha de pagamento, ela não vai conseguir se creditar, fazer o débito e crédito. Tudo que ela entra, consome e gasta, com tudo que ela tem ali vendido, emitido de notas fiscais, faturado, né? Então, o setor de serviços, a gente fez um cálculo aí, dependendo do regime de tributação dela hoje, ela pode ir de 26 a 35, né? Se ela for uma empresa do lucro real, onde ela aproveita o crédito de tudo que ela entra. Se ela for uma empresa do lucro presumido, onde existe uma presunção daquilo que ela fatura em cima de um lucro dela, ela sairia de 21% para 34%. E a empresa do Simples Nacional nem se fala, né? Porque a gente provavelmente vai ter uma reformulação do Simples Nacional também, porque vai ser necessário, que a empresa do Simples, essa realmente ela não consegue se creditar de absolutamente de nada. Mas essa, no primeiro momento, ela não está contemplada dentro da reforma, né? Não está, porque ela já é um regime simplificado, Simples Nacional, né? Ele já tem um regime simplificado, onde ela começa ali em 4% e vai ali mais ou menos 16,53% a tributação dela, dependendo se é serviço, se é indústria, se é comércio, se é transporte, né? Então, inicialmente, o Simples, ela já está contemplada porque ela é um regime especial. Mas provavelmente a gente vai sofrer também alterações nessa, e eu espero que aconteça isso, né? Uma redução, porque isso aí representa mais da metade, a maioria, 90% das empresas de todo o Brasil, ela é hoje Simples Nacional. O Guilherme, essa PEC ainda vai para o Senado, né? Agora que estão voltando as atividades parlamentares, e já se fala em algumas mudanças, já se fala na possibilidade de algum tipo de alteração. Será que a gente pode ter alguma dificuldade? Ou essas alterações vão ser negociadas para que seja aprovada definitivamente essa reforma tributária? Eu acredito que, como eu coloquei lá no início aqui do programa, né, a gente tem uma conformação política única. Tá? É muito difícil que o Senado não vá cumprir o seu mistério constitucional de fazer as alterações, de dar seguimento na aprovação, né, da reforma tributária. Muito provavelmente serão feitos aperfeiçoamentos em questões hoje de benefícios setoriais que foram incluídos de maneira assodada na Câmara no final da votação, ou questões relativas a competências novas que foram criadas para tributos outros, que não aqueles que fazem parte do âmago da reforma. E talvez algumas tentativas de correções específicas para a parte do setor de serviços, mas muito pontuais, principalmente acho que talvez o setor de sociedades profissionais, né, porque como a Ana Lídia colocou, toda a lógica dessa tributação nova, ela é uma tributação que ela tem a finalidade que você ofereça apenas aquilo que agregue na circulação, na cadeia econômica daquele produto ou serviço. Então, você comprou um produto por 100, vai vender por 200, só vai pagar em cima dessa diferença. Tá? Agora, para o setor de serviços, e especificamente para o setor de serviços de sociedades profissionais, são sociedades de pessoas, não existem muitos créditos. Quem exerce a sua atividade como um advogado, ou então como um médico, enfim, são atividades que elas não têm muitos custos envolvidos na sua operação. E se elas não têm esses custos envolvidos na operação, elas vão acabar tendo uma tributação majorada. Porque hoje você tem aí de carga tributária, por exemplo, para a parte do setor de serviços, levando em consideração exclusivamente a tributação municipal, né, que vai se juntar hoje na reforma para o IBS, de até 5%. E se nós juntarmos isso hoje com as expectativas que estão tendo de alíquotas, né, que a alíquota chega até acho que 28%, segundo o último estudo do IPEA, você pode sim ter um aumento significativo de carga. A questão é, quando se fala, eu acho que o Dr. Jomar pode explicar até melhor isso, quando se fala em manter a mesma carga tributária, a carga tributária total, né? Se você for olhar o bolo total da arrecadação. Mas, nesse momento de transição, alguns setores terão oneração e outros desoneração de carga, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, acho que nesse momento, para que
alguns setores até os setores que são normalmente menos articulados politicamente, né, como o setor de serviços de sociedades profissionais, não venham a ser os mais atingidos, né? Perfeito. A gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo reforma tributária. Os nossos convidados, o auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, Jomar Fernandes, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Ana Lígia, e o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Maranhão, Guilherme Oliveira. Jomar, o que o Estado tem feito ou está fazendo, né, já que é muito recente essa aprovação, para fazer essa discussão sobre reforma tributária, seja com os auditores, seja com os municípios, né? Já existe até previsão de um evento para debater esse tema. Como é que tem sido discutido? Bem, respondendo especificamente a sua pergunta, no próximo dia 11 de agosto, uma sexta-feira, a Secretaria da Fazenda vai promover um seminário interno para o Fisco do Maranhão, com a participação da FAMEM, que representa os municípios, porque nós vamos discutir basicamente o IBS, que é o imposto que vai unificar o ICMS estadual e o ISS municipal. Então, neste seminário, nós vamos descer a detalhes técnicos, desde a forma de apuração do novo tributo, até a maneira como esse tributo deverá ser distribuído entre estados e municípios, e a questão da alíquota, porque vai ter uma alíquota de referência, que não está definida quem vai definir a lei complementar, mas os especialistas falam que ela vai ficar em torno de 25% para manter a carga tributária atual. Ela ficando em torno de 25%, os estados vão definir uma parte dessa alíquota e os municípios definir outra parte, de modo que ela fique na referência, não ultrapasse essa referência que vai ser definida por lei complementar federal. Assim que vai ser a estrutura da alíquota. Mas eu quero tocar num aspecto que eu acho muito importante, que foi tocado aqui pelos debatedores, que é a questão da desoneração de alguns setores no todo ou em parte e o aumento de carga em outros, porque o objetivo da reforma, como eu falei no princípio, não é elevar ou reduzir a carga tributária, manter a carga tributária. Os objetivos são outros, simplificação, segurança jurídica, uma série de outras coisas. Mas bem, como é que vai acontecer? Então aqui eu fiz até um quadro que não dá para mostrar, mas vai ficar clara a explicação. Por exemplo, você vai ter redução total ou parcial desses itens que eu vou citar aqui: alimentos, serviço de saúde, serviço de educação, transporte coletivo. Então, se eu tenho uma previsão de arrecadação com uma alíquota de 25%, na hora que eu tiro tributação de determinados segmentos, eu vou ter que aumentar a alíquota de referência para manter a carga. Então, realmente isso vai ocorrer. Ou seja, alguns setores vão ter carga reduzida ou zerada e outros setores vão ter uma carga elevada, de modo que a carga permaneça a mesma. Mas uma última questão que eu acho importante destacar, nós estamos no último bloco, é a questão da competência. Se você for na Constituição Federal, o artigo 153 começa dizendo que compete à União instituir os tributos tais. O artigo 155 diz: compete aos estados e ao DF instituir os tributos tais, e aos municípios os tributos tais. Agora, essa PEC da reforma tributária, ela criou uma quarta competência. É uma competência mista. Para a instituição do IBS, quem vai gerir o IBS? Estados, DF e municípios. Mas o que é diferente é que, atualmente, a legislação é dos estados, a legislação é dos municípios, e agora vai ser uma legislação por lei complementar. Então, veja Federal, bem, você tem uma quarta categoria de competência, que é Estado e município e DF juntos, e, ao mesmo tempo, uma lei instituída a nível federal, né? Então, quer dizer, isso é para quê? É para dar uma unificação, inclusive vai na direção também de liquidar a guerra fiscal, que quando o imposto passa por princípio do destino, não adianta lá, aqui eu digamos, reduzir minha carga tributária, né, para atrair investimento, porque agora não tem mais o investimento, a cobrança do imposto no local da produção. Então a guerra fiscal, ela tende a acabar. A Lei Complementar 160 de 2017 já deu um grande baque na Lei Complementar,
na guerra fiscal, mas agora com a reforma tributária ela vai acabar completamente. Talvez o que seja mais difícil é fazer sentar à mesa todos esses atores, como o Guilherme citou no primeiro bloco, né? Você vai ter 5 mil municípios discutindo, ou mais de 5 mil municípios, você vai ter 20 e tantos estados, vai ter a grande polêmica dessa reforma é a distribuição entre o ICMS e o ISS. A nível do CBS federal é tranquilo, são 3 impostos de competência da própria União, mas aqui nós estamos tratando de competência de município e de estado, e cada um vai querer a sua fatia. Cada um hoje já tem um tipo de alíquota, né, para esses impostos. Exatamente, né? O ISS municipal já tem a sua legislação, sua alíquota própria, né? E o ICMS também. Nós vamos ter que unificar esses dois. Esse é o grande desafio da reforma. Ana, e o que o Conselho Regional de Contabilidade está fazendo também nessa discussão sobre reforma tributária? Começamos primeiro pela criação, né? O Conselho Federal de Contabilidade lá em Brasília criou recentemente, junto com mais de 200 deputados, a Frente Parlamentar Mista da Contabilidade Brasileira, e o objetivo dela é exatamente isso. Então, esse é um assunto ligado diretamente para a contabilidade e para os contadores, né? E nós aqui nos regionais, a gente vai começar a estudar junto com os contadores, né? E explicando para quê? Para que o contador leve para o seu empresário, que é o cliente, né? O seu objetivo, isso de como que vai funcionar a legislação dali para frente, né? Até por conta dele conseguir precificar melhor, a questão da concorrência, né? Isso é importante. Dia 9 agora, nós vamos fazer ali na FIEMA um encontro com contadores. Então a gente vai trazer o professor Felipe Guerra, mas também o professor João Conrado, que é tributarista, pós-graduado, doutorado também, pós-doutor aqui do Maranhão, especialista e auditor. Nós vamos promover um debate bem amplo, né? Presencialmente não temos mais vaga, né? E aí a gente vai fazer também a transmissão, e eu convido a todos a acompanhar, ficará gravado também lá no YouTube, esse amplo debate, né? E lá a gente vai colocar de forma bem prática, na linguagem dos profissionais da contabilidade, né? Claro, Guilherme, o que temos, como ficará, e aí a gente vai desmistificar um pouquinho, né? E afinal de contas, sim, vai aumentar a carga tributária. O objetivo é mas não tem jeito. Vai aumentar a carga tributária. Mas é necessário, Fábio. É necessário. Bom que se diga que é necessário para o Brasil avançar, né? Então a gente tem uma melhor esperança, né? De tempos melhores, né? E os municípios fiquem tranquilos, né? Eu acho que eles não vão perder nessa arrecadação, não. Eu acredito que vai ser bom para os municípios, né? Essa é a nossa opinião. E o Conselho de Contabilidade, a gente vai promover uma qualificação em massa. Vamos colocar todo mundo para estudar tudo de novo, né? Guilherme, e a OAB Maranhão, como é que tem acompanhado e participado dessa discussão? A OAB Maranhão, ela tem acompanhado junto com a Comissão Nacional também de Estudos Tributários do Conselho Federal, né? Porque o Conselho já tem se manifestado, inclusive já apresentou algumas modificações, sugestões de modificações para atender esse possível aumento, né, abrupto de carga tributária para sociedades profissionais, para setores específicos da parte de serviços que poderiam ser melhorados, né, no caso do aperfeiçoamento da legislação, para você trazer a possibilidade de repassar isso para o consumo. Eu acho que das preocupações maiores aí para esse setor está relacionada a contratos vigentes, e você não ter a possibilidade de repassar e acabar tendo que absorver isso dentro dos seus custos, né? E também de eventualmente criar um setor, uma tributação diferenciada para essa atividade. Fora isso, as discussões que hoje se tem tido a nível nacional, a nível do Colégio de Presidentes de Comissões de Direito Tributário, estão relacionados a preocupações de você conceder muita competência para o legislador complementar. Tá? Existem muitos pontos, e aí se a gente pegar o texto da reforma que foi aprovada, você vai verificar que muitas questões estão para ser definidas posteriormente por lei complementar. E essa é uma das preocupações, né, de que isso crie uma possível insegurança, porque a partir do momento que você retira isso da Constituição e transfere
para um legislador complementar. A legislação complementar é muito mais fácil de alterar, o quórum é muito menor do que uma emenda constitucional. Então, esses são os pontos que estão sendo levados em consideração e que acredito que aí no Senado vão ser tentados fazer as costuras políticas necessárias para os ajustes e aperfeiçoamentos. Eu sei que o tempo é pequeno para debater esse assunto da reforma tributária, mas eu não queria deixar de falar naquilo que se considera a segunda etapa dessa proposta de reforma, que não está nesse momento na discussão, que é a reforma tributária do que falam que é mais que incide sobre a questão da renda, Jomar. O que ela representa? Quais seriam os pontos principais que se trariam para a tona, para se discutir, quando a gente falar nessa discussão sobre a questão da renda? Essa questão da renda, ela é fundamental porque existe uma reificação do debate sobre a questão da renda no Brasil. Muita gente chama a renda o salário. Então, por exemplo, a questão do imposto de renda, que é uma questão típica. O imposto de renda, ele age violentamente contra os setores médios, a chamada classe média da sociedade brasileira, porque ele já coloca lá uma alíquota ali em torno de 27% e é descontado do contra-cheque da pessoa quando recebe o seu salário. No entanto, para tributar o capital, aí a Receita Federal não age com a mesma, digamos assim, intensidade. Então, o que ocorre? A reforma tributária, ela pretende fazer uma tributação maior de grandes patrimônios e de quem tem rendas mais elevadas. Não no sentido de viabilizar ou de punir, mas de dar um pouco mais de justiça fiscal, né? Então, essa tributação do patrimônio, ela já começa com a questão do IPVA, que eu falei ainda há pouco, né? Mas ela vai atender também, talvez alcance juros e dividendos que as pessoas ganham nas aplicações no mercado financeiro, e grandes fortunas também poderão ser tributadas. Outro dia eu vi na internet um jornal de 1987 que se discutia já essa taxação das grandes fortunas e que, enfim, essa discussão nunca foi adiante. É utópico. Perfeito. Então, ela vai tratar disso. O que vai resultar dessa segunda parte da reforma, nós não podemos prever, mas ela vai mexer com essa questão do patrimônio e da renda, sim. Queria ouvir você também, Ana Lígia, sobre esse ponto, Guilherme depois também. Como é que vocês avaliam a importância dessa segunda etapa da reforma? Totalmente importante, porque eu vou explicar como é que funciona para quem está aí nos assistindo. Como é que funciona? Eu tenho uma empresa, nessa empresa, ela faz as vendas, as compras, então ela faz aquela apuração, paga os impostos que são devidos sobre aquela atividade econômica e lá no finalzinho sobra uma coisa chamada lucro. Esse lucro, ele pode ser distribuído entre os sócios ou ele pode ser reinvestido dentro da própria empresa, né? E aí, quando ele é distribuído para os sócios, quem recebe esse dinheiro não paga mais nada. É um rendimento, uma renda isenta, né? Então, o que a gente pode entender disso tudo aqui, Fábio, é que realmente quem recebe muito, quem tem uma renda maior, paga muito, mas muito menos imposto nesse país, né? E aí ele compra a lancha dele, ele compra o jet ski, né? E aí ele pagou aquilo ali, pronto, ele não paga exatamente mais nada, né? Apesar dele estar sempre ali utilizando um serviço público, né? Sei lá, poluindo, usando um rio, usando um mar, usando uma ferrovia, uma hidrovia. Mas eu acho, sim, importante, né? Claro, a gente não vai assustar, né? Os ricos, né? Vamos falar assim, o rico vai querer ir para fora do país, né? Vai se evadir. Mas a gente precisa, assim, pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso e estabelecer alguma coisa quanto a essas medidas. Eu acho importante, sim, a gente conseguir contribuir, nem que seja um pouco, né, Guilherme? Mas, sim, eu acho importante que essa renda seja efetivamente tributada. Guilherme, quer também fazer um comentário? Em relação à questão de você ter essas modificações aí, que iniciam-se com a mudança da forma de tributação sobre consumo e depois avançar na parte de tributação sobre a renda e patrimônio, acho que é importante só levar em consideração que no caso específico de renda,
faz todo sentido você ter uma tributação que ela seja mais progressiva, né, no nosso país, para que você tenha realmente essa parte de redistribuição das riquezas. Mas, por exemplo, um dos pontos que precisam ser levados em consideração é que, a partir do momento em que você, por exemplo, tirar, como se pretende, né, um dos pontos que estão colocados aí nessa futura reforma, retirar, né, a isenção de dividendos, você cria melhorias na parte de desoneração da empresa, porque ou você tributa aquela riqueza na empresa, ou você tributa na pessoa física, nos sócios, né? Acho que hoje, a nível global, aí a lógica é que você sempre tribute na ponta, ou seja, na pessoa física, e quem vai ser o beneficiário final daquele acréscimo patrimonial. E para que você faça isso, você tem que fazer algumas modificações no âmbito da tributação das empresas, porque só retirar, por exemplo, a isenção dos dividendos e manter a tributação como você está, fica inviável para muitos dos setores, né? Então, ela é importante, a modificação dessas reformas, de você fazer uma tributação que leve, que grave melhor a capacidade contributiva de quem está contribuindo tributariamente, ela é essencial para fins de justiça social, para fins de justiça fiscal e para que você tenha uma redistribuição mínima que seja das riquezas no país, né? Eu acho que nessa reforma a gente já teve, doutor Jomar, até um ponto que foi não só, acho que do IPVA, mas também o próprio ITCMD. O ITCMD, que é o imposto na parte de causas-mortes, né, que é tanto de heranças como a parte de doações. Há a previsão agora que ele vai ser progressivo também. Escalonado. Escalonado. Isso também vai trazer uma melhoria aí nessa redistribuição, porque em vários países a nível global, aí, principalmente a tributação sobre heranças, ela é uma tributação que ela acaba sendo majorada para que você evite, né, que você tenha uma perpetuação de riquezas aí sem a geração de produção, sem a geração de trabalho, que seja realmente só por transferir ou por ser herdeiro, né? Então, acho que esses são os pontos aí que já estão sendo atacados nessa reforma, mas que na próxima vão vir de uma forma mais significativa, levando em consideração principalmente o acréscimo patrimonial, ou seja, a renda, como também os patrimônios específicos das pessoas. Bom, queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.